Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Kennedy Novaes e estamos começando aqui hoje mais um estudo bíblico da nossa série de estudos chamada Do Princípio ao Fim. E hoje nós vamos abordar aqui um tema que em si ele gera muitas divergências, porque ele é um assunto que, apesar de se tratar na Bíblia, ele possui diferentes interpretações. E hoje aqui nós vamos tratar desse tema e vamos trazer aqui todas as suas respectivas correntes teológicas e também trazer de forma resumida, fácil e simples, uma forma de você entender e compreender melhor as Escrituras. E o tema da nossa aula bíblica de hoje é o arrebatamento. Você já imaginou chegar no seu trabalho, na sua casa, ou até mesmo na sua igreja onde você congrega, e de repente não encontrar ninguém? E saber que todas aquelas pessoas, seus familiares, seus amigos, seus irmãos em Cristo, que seguiam verdadeiramente a Cristo, simplesmente desapareceram? Então você pega o seu celular, ou você liga a televisão, e vê a seguinte notícia: milhares de pessoas ao redor do planeta inteiro simplesmente desapareceram sem deixar rastros. Os cientistas estão pesquisando e analisando para tentar descobrir o que aconteceu, mas até agora, até o momento, não se sabe ao certo o que ocasionou a este sumiço de milhares de pessoas. Bem, meu irmão, o que aconteceu, o que acabou de acontecer, foi o arrebatamento da igreja e infelizmente você acabou ficando. Olha, para entendermos um pouco sobre o que é o arrebatamento, primeiro temos que entender o seguinte: quem deu essa ideia de arrebatamento? Bem, o arrebatamento não foi dito por mim ou por uma denominação de uma igreja, foi dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver isso em João 14, verso 1 até o 3, e também em Hebreus 9, versos 28, que diz o seguinte: João 14, verso do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Em Hebreus 9, versículo 8 diz: assim também Cristo ofereceu-se uma única vez para levar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Ou seja, o próprio Senhor Jesus prometeu que iria voltar. Agora vamos entender o seguinte: vamos entender as correntes teológicas acerca deste evento. Temos três versões teológicas que são as mais difundidas, que as que possuem maior credibilidade, ou seja, que possuem maior número de pessoas que creem nessas visões. Temos a visão pré-tribulacionista, mid ou meso-tribulacionista e a visão pós-tribulacionista. Na visão pré-tribulacionista, a linha cronológica do Apocalipse resume-se no seguinte: a segunda vinda de Cristo era dividida em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento. Logo após vem a grande tribulação. No fim da grande tribulação, o Senhor Jesus Cristo volta na segunda e última fase da sua vinda. Após isso, inicia-se o milênio e logo após o milênio, o juízo final. Já na visão meso ou mid-tribulacionista, temos a tribulação, que é um período de 3 anos e meio. No fim desses 3 anos e meio, a igreja é arrebatada. E depois temos os outros 3 anos e meio da grande tribulação. No fim da grande tribulação, o Senhor Jesus volta, começa o milênio e no fim do milênio, o juízo final. Já na visão pós-tribulacionista, a igreja vai passar pelo período da grande tribulação inteira. E o arrebatamento e a vinda de Jesus é um único evento. E após a vinda de Jesus e o arrebatamento daqueles que estiveram salvos e também daqueles que morreram em Cristo durante a grande tribulação, pela mão do anticristo, serão ressuscitados e levados para os céus.
Após isso, começa o milênio e após o milênio, o juízo final. O que essas três correntes teológicas afirmam em si é que o Senhor Jesus Cristo vai voltar e que a igreja vai estar no céu junto com o seu Senhor. O único problema é que cada uma interpreta de maneira diferente como será essa linha cronológica. Bem, a linha teológica que eu acredito e a que eu estou utilizando para fazer estes estudos bíblicos é a visão pré-tribulacionista, que diz que o Senhor Jesus voltará no final da grande tribulação e que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Assim, a igreja não vai passar por este terrível período. O que é o arrebatamento em si? O arrebatamento será um dos maiores e principais eventos na linha cronológica do Apocalipse, porque trata-se de um evento em que o próprio Senhor Jesus Cristo voltará exclusivamente para buscar a sua igreja, buscar os salvos. Na aula em que a gente fala sobre a verdadeira igreja de Deus, nós sabemos que a igreja de Deus é todo aquele que tem o testemunho do Senhor Jesus Cristo e todo aquele que obedece à palavra do Senhor. Portanto, torna-se morada do Espírito Santo a igreja de Deus, certo? Então, o Senhor Jesus Cristo voltará para nos buscar. Bem, nós vamos ver aqui o seguinte: como é que o Senhor Jesus vai voltar? Nós temos aqui Atos 1, do verso 9 até o 11, e Zacarias 14, verso 4. Vamos ler primeiro aqui Atos, capítulo 1, verso 9 até o 11, que diz o seguinte: Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e falaram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês viram subir. E em Zacarias 14, verso 4 diz: Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Se o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do Oriente ao Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Bem, tanto Atos quanto Zacarias afirmam o seguinte, que da mesma forma que Cristo subiu ao céu em glória, ele voltará com a mesma glória e poder, certo? Agora vamos para o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, ele deixa, principalmente no Evangelho de Mateus, várias passagens em que ele diz para mantermos vigilantes, para que nós estejamos atentos aos sinais da vinda dele, para que quando ele voltar, nós não sejamos pegos desprevenidos. Olha, vou ler aqui para você Mateus 24, versos 43 e 44. Ele diz o seguinte: Lembre-se disto: se o dono da casa soubesse quando iria chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Também podemos ver em Marcos capítulo 13, versos 36 e 37, que diz o seguinte: Se ele chegar de repente, que não os encontre dormindo. E eu lhes digo a todos, fiquem vigiando. A ordem do Senhor Jesus é que estejamos vigilantes em todo momento, pois a qualquer momento ele pode voltar. E se você não quiser ficar aqui, seja para a grande tribulação, no caso da visão pré-tribulacionista, é melhor que você esteja atento aos sinais e atento à sua vida espiritual, meu irmão e minha irmã, de forma que você não venha ficar para trás, certo? O Senhor Jesus, ele também nos dá pelo menos 3 parábolas em que ele dá o exemplo para que nós estejamos vigilantes. E você pode ler aí na sua casa, na sua Bíblia, Mateus 24, versículo 45 ao 51, que fala da parábola dos 2 servos. Você também pode ler Mateus 25, versículo 1 até o 13, que é a parábola das 10 virgens. E também Mateus 25, verso 14 até o 30, que fala da parábola dos talentos. Todas essas parábolas têm um único propósito,
deixar a igreja alerta para que estejamos vigilantes quanto à vinda do Senhor. Agora vamos ver aqui um pouco do arrebatamento, né? Nós já sabemos que o arrebatamento ele será de forma que um será levado e o outro deixado, ou seja, o fiel será levado e o infiel será deixado. E nós podemos ler isso em Mateus 24, versos 40 ao 42, que diz o seguinte: Então, estando 2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 mulheres trabalhando no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiem, porque vocês não sabem em que dia vem o vosso Senhor. Ou seja, que possamos estar atentos quanto à vinda do Senhor Jesus, já que nós não sabemos quando ele virá, certo? Agora, ainda falando sobre a questão do arrebatamento, vamos entender um pouco aqui de como se tratará o arrebatamento na visão pré-tribulacionista. Olha, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 até o 17, diz o seguinte: Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Bem, quando acontecer o arrebatamento na visão pré-tribulacionista, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e terão seu corpo glorificado e serão arrebatados. Logo em seguida, nós que estamos vivos, nós teremos nosso corpo glorificado e seremos arrebatados também para nos encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens, nos ares. Ou seja, aqui nós vemos a primeira fase da segunda vinda de Cristo. A primeira fase, ele vem apenas nas nuvens, de modo que a igreja se encontrará com ele. Já na sua segunda vinda, ele será de forma que todo olho verá e que todas as nações da terra se lamentarão por conta daquele dia, certo? Olha, também vemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 ao 53, que diz o seguinte: Eis que aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, nós teremos nosso corpo glorificado. Este corpo que nós temos aqui, o corpo pecaminoso, vindo de Adão, será deixado. Nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo glorificado, de forma que não estaremos mais sob o jugo do pecado, certo? Agora aqui, irmãos, em Mateus 24, versículo 36, o Senhor Jesus, ele afirma de forma bem direta e clara a respeito sobre esse grande dia. E Jesus continuou dizendo: Mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos no céu, e nem o Filho, mas somente o Pai. O Senhor Jesus, ele não nos deu uma data de quando voltará. Se o próprio Senhor Jesus, que é quem vai voltar, não deu uma data de quando vai voltar, não será eu, uma igreja ou um certo profeta que irá dizer quando e como o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Temos visto na mídia inúmeras pessoas afirmando receberem profecias divinas a respeito de que tal dia e tal hora o Senhor Jesus vai voltar, ou que vai acontecer algo e logo após isso o Senhor Jesus vai voltar. Eu digo isso, irmão, se mantenha vigilante. Isso é mentira, é heresia. O Senhor Jesus deixou bem claro na sua palavra. Ninguém sabe quando ele vai vir. Ele não deixou isso revelado para ninguém. O Senhor Jesus não revelou isso para os grandes homens de fé do passado, e ele irá revelar para uma pessoa agora da nossa época. Quando ele vai voltar? Isso é mentira, isso é heresia. Não deem crédito aos falsos profetas. Simplesmente se mantenham vigilantes, pois em breve o Senhor Jesus vai voltar. Veja os sinais da volta de Jesus. Veja o que acontece no cenário econômico, no cenário mundial, na sociedade. Observe esses sinais e se mantenha vigilante e atento, pois muito em breve o Senhor Jesus vai voltar.
e Ele quer encontrar a sua igreja preparada. Se você está despreparado, se você está em pecado, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a buscar a face de Deus, a pedir perdão pelos seus erros, a se acertar, pois quando o Senhor Jesus voltar, este não será um dia de alegria e de felicidade. De fato, ele será um dia de alegria e de felicidade para a igreja, para aqueles que mantiveram o testemunho de Jesus e se mantiveram obedientes à palavra de Deus. Mas para aqueles que vivem de forma contrária à sua palavra, aquele será um dia de trevas, será um dia de juízo, um dia terrível. Portanto, meu amigo, o meu trabalho aqui é propagar a você, é levar até você o entendimento das Escrituras, mas o papel de convencê-lo do que é certo e o que é errado, de se converter ou não, é do Espírito Santo. Busque ao Senhor, busque se converter. Olha, não é porque você está há tantos e tantos anos em uma igreja, ou já mudou várias e várias vezes de denominação, que você está salvo. Isso mostra que você de fato não entregou a sua vida a Cristo. Mas eu convido hoje a você, as Escrituras convidam você hoje a vir até Jesus, a aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua alma, mudar suas atitudes e se manter vigilante, pois muito em breve o Senhor Jesus voltará. E se você não quer ficar aqui, busque se acertar com Deus. Bem, este foi o nosso estudo bíblico de hoje. E eu peço a você que se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Deixe o seu like, deixe aqui nos comentários o que você tem achado das nossas aulas, se possível, compartilhe para mais alguém e assim você vai estar contribuindo para o crescimento desta obra e deste canal. Que Deus em Cristo os abençoe, fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir. E lembre-se, aqui a gente aprende à luz da Bíblia.